Seja bem-vindo ao Mesa Triangular, um podcast que fala de futebol, sociedade e cultura de um jeito diferente. E claro, você já sabe, né? Eu sou Samantha Torres, que vou conduzir aqui o nosso bate-papo. E ao meu lado eu tenho Vitão Canetada. Seja bem-vindo, Vitão. Mais uma vez juntos aqui. Hoje vamos falar, o assunto é bom, eu gosto desse assunto, estádios, eu gosto. Agora deixa eu te perguntar, já que você falou que gosta de estádio, quais estádios você já foi? Já fui de Londrina, né, os dois, VGD, Estádio do Café, Maracanã, São Januário, Engenhão, já fui no de BH, o Mineirão, já fui do Atlético Paranaense, Arena e Porto Nossa Alegre, Senhora, mas Grêmio, você foi em muitos estádios. Já fui em alguns. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E sabe quem entende dos bastidores do estádio, ou melhor, sabe ali, ó, quando o estádio tá na planta? Imagina como que faz, eu fico pensando, como que faz um treino, como que sobe uma estrutura dessa? Pois é, hoje aqui no nosso bate-papo eu tenho o professor Fernando Graton, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera. Professor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. E eu, antes de pedir para você se apresentar e falar quem é você na fila do pão, eu já vou te mandar uma pergunta. Arquitetura e urbanismo é quem projeta ou quem executa? Seja bem-vindo. Obrigado, Samantha, Vitor. Olha, essa pergunta, ela é quase uma pegadinha, porque todo mundo faz essa pergunta, né, até onde o arquiteto pode ir, até onde, né, essas duas profissões se misturam, né? O arquiteto, ele tem várias aplicações e também várias possibilidades de trabalho que também o engenheiro pode fazer, o engenheiro civil. Só que nós temos ali diferenças bastante claras entre uma e outra. O arquiteto, ele pode projetar e também executar, né, construir, assim como o engenheiro também. Só que a pegada é um pouco diferente, né? O engenheiro é um pouco mais do cálculo e o arquiteto é mais aquela parte humana de criação e de senso estético e também de personalização do ambiente para as pessoas. Então, para ter uma noção dessa potência que vai participar hoje do nosso bate-papo, professor, quem é você na fila do pão? Bom, meu nome é Fernando Graton, sou professor aqui da Anhanguera já há um bom tempo, mais de, acho que uns 10 anos mais ou menos, e sou formado em Arquitetura e Urbanismo com mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina. E nós estamos aqui, né, para trabalhar junto com os alunos, junto com o pessoal que está aqui, né, a parte de arquitetura dos estádios que na verdade é a casa onde tudo acontece dentro de uma Copa, né? Então já sabe, né? Coloca o capacete, todos os equipamentos de segurança, porque essa mesa triangular vai girar. Vamos juntos? Estamos de volta com Mesa Triangular, um podcast diferenciado, projeto da Anhanguera. Ao meu lado, Vitão Canetada e o professor Fernando Graton, do curso de Arquitetura e Urbanismo. O assunto de hoje são os estádios. E bora encher o professor de pergunta, Vitão. Eu já tenho uma que eu crio conteúdo de futebol, então minha segunda casa tá dentro de estádio, né? Um templo. Pra mim, às vezes eu acho mais gostoso estar em casa, estar no estádio, aquela energia, aquela coisa, né? Que tem a magia, né? Mas qual que é a origem? Eu fico pensando, quem que pensou em ir lá e transformar um campo em volta, colocar arquibancadas e falar, isso aqui, vamos subir um prédio, porque hoje tem estádio que é tamanho de prédio, né? Sim. Na verdade, o que a gente conhece hoje como estádio é uma evolução muito grande dos verdadeiros estádios que aconteceram no século VIII, mais ou menos, antes de Cristo, com os gregos. Então, os gregos que criaram ali os primeiros estádios onde aconteciam as Olimpíadas, né? Porque a gente sabe que as Olimpíadas, né, têm origem grega. Então, os gregos e os romanos, eles foram ali os precursores na construção e no desenvolvimento de um espaço destinado a um evento esportivo. Não necessariamente para futebol, por exemplo, né? No caso dos gregos, eles começaram a fazer ali para corridas e tal. Depois, quando a gente vai para Roma, né, os romanos, eles criaram, por exemplo, o Coliseu. O Coliseu é um estádio. Isso que eu ia perguntar, se o Coliseu é considerado um estádio. O Coliseu é aquilo que fica mais na mente nossa, Isso, o Coliseu. o Coliseu, ele foi feito ali, só que tinha um ideal diferente, né? Uma proposta um pouco diferente. Para as brigas ali, para uma coisa mais radical. É o que a gente evita no estádio atualmente, as brigas. Exatamente. Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Os gregos, eles eram mais para essa parte do esporte e os romanos mais para essa parte dos gladiadores, né, que a gente conhece. Mas a origem
de lá. E depois, né, por exemplo, você sabe quando que surgiu o estádio no Brasil? Mínima ideia. Eu não sou também muito da área do esporte, mas aí eu fui lá e fiz minha pesquisa. Boa, professor. Não, se você que é o especialista não tem a pesquisa, esse podcast nem vai existir. Então, e assim, os primeiros estádios, eles apareceram agora no século XX, né? Por volta de 1910, 1908, alguma coisa assim, porque o futebol em si, né, ele não é tão antigo aqui no Brasil, e aí um dos primeiros, né, surgiram ali por volta de 1910, aproximadamente. E a gente tem toda essa evolução, chegando até os grandes estádios que nós temos hoje, por exemplo, os estádios da Copa atuais, que são extremamente tecnológicos, cheios de inovações, Foi pensado só para evento, né? Aí é uma coisa muito específica, né? Até porque muitos dos estádios que nós temos hoje são utilizados para shows, para eventos, porque não só de futebol vive um estádio, né? Porque quando você precisa colocar uma quantidade grande de pessoas dentro de um ambiente, a gente acaba necessitando desses espaços de estádio para que ele seja... O estádio virou entretenimento, né? Sim, hoje sim. Diversas coisas. A gente pega por Londrina, assim, às vezes tem uns eventos particulares de empresa. Então, não é mais só aquela coisa de vamos juntar um povo para ver jogando bola, né? E aí entra a questão do campo, né? Sim. Que aí o campo, ele pode sofrer com essas mudanças de uso. Que apesar do professor falar que não tá ali muito por dentro do futebol, mas a gente sabe que tem uma polêmica muito grande, professor, no meio do futebol, que é a polêmica do campo sintético e do campo natural. Sim. Que traz impacto, daí o jogador fala, depois percebe que o jogador cresceu em campo sintético, enfim. Mas tem essa polêmica. E eu vou aproveitar essa polêmica para perguntar o seguinte: é o arquiteto que define que o campo é sintético ou o campo é natural? Olha, Qual que é o papel do arquiteto de fato? Porque para mim, eu confesso assim, que arquiteto para mim era quem deixava bonito. A gente deixa bonito também. Só que não só isso vive um arquiteto, né? O arquiteto ele tem várias funções dentro de um projeto, né? Ainda mais um projeto tão grande assim como um projeto de um estádio. O arquiteto ele é um maestro dentro de uma orquestra. Então, ao mesmo tempo que ele faz ele concebe, ele cria aquele projeto, ele faz toda a distribuição. Por exemplo, engenheiro estrutural, para o engenheiro elétrico, ou melhor, engenheiro eletricista, para o engenheiro hidráulico, sei lá, né? Para os projetos complementares. E o arquiteto ele se torna ali, então, aquela pessoa que vai unificar tudo isso. Porque tem que ter digamos, o gerente do negócio, ali, o dono do negócio. E muitas vezes o arquiteto ele fica ali como a parte principal de um projeto. Né? A gente não pode falar simplesmente que o arquiteto projeta e vai embora. Né? Ele fica até o final, né, para ver se aquilo ali está casando, se os elementos que estão sendo inseridos em um projeto eles estão de acordo, né? Porque a gente pensa que um projeto de um estádio pode ser simples, não é simples, né? É uma unificação interdisciplinar de pessoas ali. Então você vai ter diversos tipos de profissionais, né? Por exemplo, você pode ter um paisagista que vai trabalhar com a parte do gramado. Sim. Ou um agrônomo que seja, né? Você tem lá uma pessoa não sei, que trabalha com TV, então tem que ter o pessoal da mídia ali trabalhando para fazer a parte de estúdios, de telão, de iluminação, enfim. Então é muita coisa, né? E a gente não consegue ser multiuso nesse sentido. A gente precisa ter todas as pessoas que vão estar ali nos auxiliando. Mas aí sempre, na maioria das vezes, né, essa parte de centralizar tudo isso cabe ao arquiteto. E, professor, já quero trazer a seguinte pergunta. Um projeto, ele transforma uma cidade? Olha, não só uma cidade, como uma região, né? Imagina um aeroporto, né? O aeroporto, ele é uma estrutura muito grande, depende de várias questões urbanísticas, né? A infraestrutura do local, pessoas trabalhando, acesso facilitado, várias coisas existem ali para se criar, para se desenvolver um aeroporto. A mesma coisa quando a gente pensa em um estádio, a depender do tamanho em que ele vai ser projetado, a gente precisa também pensar onde que vai ser colocado, né? Onde vai ser implantado esse projeto, por questões de acesso das pessoas, como que vai ser
o acesso dos torcedores, né? Em São Paulo tem muito isso de ter torcedores de torcidas rivais que eles não podem se encontrar. Que é o caso do metrô, né? A gente tem ali Exato. o Corinthians Itaquera e Palmeiras. Enfim, duas estações diferentes ali. Não pode nem andar de uniforme do time, porque pode dar algum problema ali e tal. Então, assim, a gente precisa entender onde que vai estar esse estádio, né, para que a cidade comporte também, né, para que tenha ali o suporte para tudo isso. E muitas vezes um estádio, ele pode, assim como outros elementos de uma cidade, como um aeroporto ou até mesmo uma indústria, ele chama outras coisas também que vão estar ali para dar suporte a esse edifício. Então você precisa ter transporte público adequado, você tem que ter vias de acesso que vão dar suporte a isso, né? Imagina lá, um estádio de 100 mil pessoas. Como que você distribui tudo isso? Como que essas pessoas vão chegar até esse estádio e como elas vão sair dali também, né? A gente precisa pensar em tudo isso, porque senão você cria um estádio e gera gargalos, ou que não tem espaço, ou que é muito longe e não tem infraestrutura que dê suporte a esse edifício. E nessa Copa a gente tem visto essa movimentação, né? Ela está espalhada ali em várias cidades, exatamente para facilitar o fluxo. E a gente vê que em algumas cidades a gente tem a dificuldade de acesso, exatamente por questões políticas, enfim, e outras com maior facilidade, que é o fato, por exemplo, do Estádio do México, que teve uma facilidade maior para chegar lá do que em outros estádios. Aí deve ser também meio doido pensar. Lógico, tem torcedor que vai querer ir em todos os jogos, né? Quem pode. Aí, são 3 países diferentes, né? Então, também acho que entra um pouco também de cada país a forma de pensar em estruturar isso, né? Então, México, Canadá e Estados Unidos. Cada arquiteto ali que projetou deve ter uma cabeça e pensar numa logística, né? E não só isso. A gente está falando de edifícios que foram construídos na década de 50, década de, sei lá, 80 e que ficou recentemente pronto. Por exemplo, tem o edifício, acho que o mais novo, que é um dos mais caros, inclusive, ele tem diversos problemas. Não é porque ele é mais caro, ele é mais novo, que ele resolveu todas as situações. Às vezes você tem um edifício antigo que foi pensado numa outra ideia, porque a gente fala, né, que dentro da arquitetura a gente tem a questão da filosofia da arquitetura também. Que você não projeta apenas para caber 100 mil pessoas, mas para que as coisas aconteçam da forma correta. Recentemente eu estive visitando o Copan, em São Paulo, e ele é da década de 60, se eu não me engano, 50, 60. É quase que uma cidade, né? É uma cidade e ele tem uma infraestrutura antiga, porém muito ainda utilizável, né? Não precisou ter tantas modificações. Dentro do Copan, toda a galeria ela é rampada. Por exemplo, para deficiente físico não tem escada, então é muito fácil andar ali dentro, né? Você pode ter um cadeirante que vai chegar facilmente nos ambientes. O estádio a gente precisa também pensar dessa forma, né? Não só chegar lá dentro, mas também chegar, né, de cidades vizinhas. Precisa ver, por exemplo, tem aeroporto próximo desse estádio? De onde vão vir as pessoas? Porque não é só local, né? No caso de uma Copa. Então você tem que pensar numa infraestrutura regional e até maior, né? Porque se não tem aeroporto, vai depender só de ônibus e carros, fica mais complicado, né? Porque a gente, como arquiteto, a gente faz um filho para jogar pro mundo, né? A gente não tem esse apego do filho e tal. Então a gente precisa compreender quem vai utilizar, mas também levar em consideração o ideal do time, quais são as necessidades do empreendedor que está fazendo aquele estádio, que na maioria das vezes é um time de futebol, um time de esportivo, e entender qual que é a filosofia daquela empresa, né, o que eles esperam, porque aí assim a gente vai conseguir compreender até onde a gente consegue chegar, né? Porque tem estádios que são mais tecnológicos. Por quê? Porque não é só o arquiteto que fala sobre isso, né? Porque tem toda uma questão por trás disso que vai definir o que precisa ser feito ou não, que a gente chama de
programa de necessidades. Então, quais são as necessidades desse edifício? O que o time precisa? O que o público necessita e o que pode ser feito com esse edifício? Porque senão ele vira um edifício sem muito uso. Então, você precisa pensar nele como um edifício multiuso. Que você possa ter shows, possa ter concerto, possa trazer várias coisas ali, né? Até mesmo porque é um edifício bastante custoso, né? Eu acho legal a readaptação também, né? Tipo, se a gente pega o Maracanã, na história do Maracanã, acho que teve jogos que ultrapassaram mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Como que cabia tudo aquilo ali? Exato. Você pega hoje, tipo, um exemplo, né? Começaram a questão de infraestrutura, de segurança, né, com as cadeiras, eliminou metade do espaço que poderia, mas a gente tem essa questão de segurança que envolve tudo mais, acessibilidade, né? Mas, pensa um Maracanã com mais de 100 mil pessoas, você vê as gravações assim, a gente atrás do gol ali, em volta e invadir isso no campo e loucura. Então, essa evolução mesmo. É muito legal também, eu acho muito importante também, né? Professor, para quem é leigo, a gente escuta de tempos em tempo, tem alguns temas assim que eles estão mais em alta. Então, teve a época aí da sustentabilidade, que todo mundo estava falando de sustentabilidade, que precisa pensar ali em como que essa água da chuva vai ser, né, absorvida, enfim. Sustentabilidade estava em alta. Agora, a gente está na fase da inclusão. Ela precisa ser inclusiva. Na arquitetura, isso são tópicos que têm que ser pensados num projeto, ou ele ainda assim ele leva em consideração. Então, por exemplo, isso aqui é um estádio de futebol, mas ele não é pensado para acessibilidade. O pedido do nosso cliente foi que tivesse torcedor na cadeira. Não é para ter inclusão, é para ter torcedor na cadeira. Vocês têm... Isso é a base de um projeto? Acessibilidade, sustentabilidade? A arquitetura tem algumas bases para essas projeções? Olha, eu não digo que só bases, mas normas também que a gente precisa seguir, né? A gente tem, por exemplo, a norma de acessibilidade, que se a gente não seguir, a gente pode ter problemas legais com isso. A gente pode até mesmo sofrer alguns problemas jurídicos em função disso. Tem essa norma, que é a 9050, que ela vai falar sobre acessibilidade não só em estádios, mas em edifícios de qualquer tamanho. A gente chama isso também de desenho universal, porque a gente não faz um projeto e cria uma solução para a pessoa que tem problema de locomoção ou que tem algum tipo de deficiência, né? A gente precisa criar, né, todos os edifícios, estádios, escolas, casas, para todas as pessoas, independente da situação dela ou da condição dela, né? Até antigamente não tinha muito isso. Não. A minha casa é a minha regra, entendeu? Eu quero tobogã, não quero escada. Então, mas, por exemplo, na sua casa, se você tem uma casa de 2 pavimentos, aí o seu quarto é em cima, você quebra a perna, e aí? Vou dormir no sofá. Então. Na verdade, eu vou dormir aonde eu caí, porque eu moro sozinha. Até eu encontrar alguém para me subir, enfim, vou tomar banho na pia. Hoje tem muitas casas, né? Claro que aí começa a ficar um pouco mais caro, mas o pessoal coloca elevador, Sim. Porque... eu vou morar o resto da vida nessa casa. E depois dos 50, 60 anos? Será que vou ter joelho pra isso? Eu falo com a minha sogra isso. Eles moram numa de 2 andares. Eu falo, e aí, já estão guardando dinheiro pro elevador? Eu não vou ficar ajudando ninguém sobre escada, não. Então, a acessibilidade, ela não é um assunto que é um assunto do momento. Ele já vem falado há muito tempo, né? E existe agora uma consciência um pouco mais intensificada. Assim como a sustentabilidade. Não é que ela foi e ficou, não tem mais. Não. Desde 92, com a Eco 92, Rio 92, a sustentabilidade, essa parte de ecologia e de questão do meio ambiente, ela veio à tona. E a cada dia a gente vê a necessidade de se projetar a arquitetura com essa pegada sustentável. Porque a gente vê, né? A construção civil, ela é uma das indústrias que mais... utiliza meios do meio ambiente, né? Assim, meios não, elementos do meio ambiente. Então, assim, ela é uma indústria poluidora, né? Que degrada, que tem... né? Cria esse problema de sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar nisso. E os estádios hoje, com as tecnologias e com as inovações, eles estão entendendo que isso é uma necessidade, mesmo que gaste ou custe mais para... Eu ia falar isso. Essa semana eu vi um vídeo da drenagem do campo do Orlando City.
Cara, é bizarro. Tipo assim, a velocidade, por questão do avanço tecnológico, como eles conseguem drenar aquilo lá e parece que eles reaproveitam a água da chuva lá, tem um esquema lá. Mas é bizarro o avanço tecnológico como que é. Antigamente não tinha isso. Então, professor, chegou o seu momento. Venda o seu peixe. Quais são as habilidades? O que a gente aprende no curso de arquitetura e urbanismo? Bom, o curso ele é, né, um curso extremamente amplo, né, e a gente sempre fala que é um curso generalista. Então, o curso ele vai possibilitar que o aluno que saia, né, o egresso do curso, ele tem a possibilidade de desenvolver projetos de arquitetura, projetos de urbanismo e também de paisagismo, né? O paisagismo sempre fica meio escondidinho ali, mas ele é uma das vertentes do curso. Então, nós temos essas 3 vertentes, arquitetura, urbanismo e paisagismo, onde o aluno, desde o início, né, do curso, ele vai ter ali o contato direto com situações do cotidiano da profissão mesmo, né, desenvolvendo exercícios, conhecendo os programas, os softwares que são utilizados dentro da profissão. Além disso, né, ele tem toda a base ali de história, de artes plásticas, artes em geral. Tem a parte de questões de sociedade, porque muita gente acha que a gente só faz casa, só faz projeto e tal, faz planta, né? Sim. Faz uma planta para mim, né? Não é assim, a gente conhece... Sem autorização de vocês não dá para subir casa nenhuma. Isso eu já sei, professor. Isso. Não dá pra fazer um puxadinho. Até dá, mas é legal. O que acontece? A gente estuda a questão da sociedade também. Como que a sociedade está em desenvolvimento? Qual que é o desenvolvimento que está acontecendo agora? Porque para se projetar, por exemplo, um novo bairro, uma cidade, a gente precisa conhecer como a nossa sociedade está e o desenvolvimento dela. Então, a gente tem toda essa parte de... quase que uma sociologia ali, né? A gente estuda a sociedade como um todo e também tem essa parte, né, mais de compreender o ser humano, que aí é quase uma questão de psicologia também. Compreender quais são as necessidades dele, como que ele se sente confortável, para isso tem a disciplina de conforto, e como que a gente consegue desenvolver projetos bons, adequados para aquela pessoa e para aquele clima ou para aquele local que está sendo desenvolvido. Me matriculei, fiz o curso, terminei, me formei. Eu tenho já a capacidade de fazer um projeto de um estádio. É prova, igual o curso de Direito? Não tem nenhum tipo de prova de validação. De validação, não. Você se torna um arquiteto urbanista, né? E aí, o que acontece? Dentro da arquitetura, a gente tem as especialidades. Então, você tem a especialidade de conforto, você tem a especialidade de grandes edifícios, de área hospitalar, como, por exemplo, o meu mestrado e doutorado é na área de arquitetura hospitalar. Então, a gente se especializa para isso. Tava querendo fazer artes visuais, aí depois a gente foi pro assunto da saúde mental, já tava pensando em psicologia, agora já tô querendo fazer arquitetura e urbanismo, porque eu quero já construir um estádio. Não, você quer construir estádio? Eu já pensei o seguinte, professor, conforme você foi falando, eu fiquei pensando. Eu já sei, eu vou fazer arquitetura e urbanismo e eu vou voltar a fazer as casas a serem coloridas, entendeu? Ter planta, parecer com casa de vó. A cor do McDonald's. Professor do céu, em que momento da história a gente perdeu a mão e virou tudo quadrado de concreto? Exatamente, eu não sei quando foi, mas existiu ali uma virada. Eu tenho uma coisa minha, que não tem nenhuma pesquisa, não tem nada, que eu acho que essa virada aconteceu quando começou-se a criar casas de condomínio. Porque as casas de condomínio têm aquele formato, aquelas regras específicas do condomínio, e aí as pessoas de fora olham as casas de condomínio e querem igual. Então, querem igual. Acho que quando começou esse negócio de condomínio também, a maioria era meio padronizada, né? Você entrava, era toda fachada igual. Então, assim, essas preocupações são definidas, então, na arquitetura. Então, se eu quiser ser uma aluna de arquitetura e me formar, eu posso resgatar essa tendência, professor? Olha, essa tendência, ela existe, né? De trazer o antigo ou reformar o antigo, né? Tem as questões de retrofit, as questões de revitalização das zonas urbanas, como, por exemplo, a revitalização do centro de Londrina, centro de São Paulo. Está tendo muito essa questão do retorno ao centro, né? E com isso, também vai trazer as ideias que aconteciam na época. Porque você não pode simplesmente colocar tudo no chão e construir novo, né? Sim. Você tem que abraçar o espírito da época e talvez colocar o toque da atualidade, né? Mas respeitando ali as características que foram idealizadas lá naquele momento. Respeitar os meus 37 anos de carreira.
Ela está começando a vida dela. Não é um pouquinho. Eu não comecei ontem. Eu tenho toda uma história de vida. Eu tenho toda uma história de trabalho. Eu fui pioneira do movimento. Eu hoje sou um ícone. Vitão, até o fim desse projeto, a gente vai ter que anotar e tirar assim, no sorteio para identificar qual curso que a gente quer fazer. Eu tô vendo já o lugar para fazer. A gente já tem certeza, né? Não, o lugar a gente já tem certeza. Agora o curso. Agora o curso, até o fim desse projeto a gente vai definir. Ô, professor, para encerrar o programa de hoje, eu quero perguntar uma coisa pro senhor. Que mensagem que você dá para quem gosta dessa área, gosta de arquitetura, gosta de urbanismo, ou simplesmente não quer ver um mundo só no concreto, que é cores, que é formas, tá preocupado aí com acessibilidade, com sustentabilidade, enfim, que pensa no coletivo, porque eu acho que a máxima da arquitetura e urbanismo é pensar no coletivo, né? Exatamente. Para alunos e para pessoas que são interessadas na área, a gente sempre fala, né, que a arquitetura, ela é muito maior do que a gente imagina. Não é só um projeto, fazer um projetinho ou fazer uma casa, etc. Nós, como arquitetos, temos a possibilidade de moldar uma sociedade. A gente pode modificar uma cidade, a gente pode criar novos entendimentos sobre questões referentes à comunidade, à socialização entre pessoas, né? A gente pode, só com a arquitetura ou com a própria urbanização de ambientes, melhorar a segurança, melhorar a educação, melhorar diversas questões tão necessárias para a sociedade de hoje. Então, o arquiteto ele é um ser bastante criativo, porém a gente tem uma pegada bastante próximo ali da questão social, né? Pensando em moradia, pensando em locomoção e mobilidade das pessoas, pensando em sustentabilidade e também fazendo com que todas as pessoas tenham acesso a todos os lugares, independente da condição em que ela esteja. Boa. Para fechar aqui o assunto, Vitão, e aí? Na sua opinião, tem estádio favorito? Tem um que você fala, meu Deus, eu queria ficar aqui o resto da minha vida. A minha experiência no Maracanã, no jogo do Brasil, foi muito marcante, né? Foi o primeiro jogo que eu assisto num estádio daquele tamanho, mas eu já tinha... morei no Rio de Janeiro, então já assisti outros jogos lá. Mas acho que os estádios que eu queria conhecer, mesmo de realização de sonho, ainda não consegui, que é o Monumental, acho um estádio de uma arquitetura incrível. O Azteca, que foi a abertura da Copa no México, eu acho um estádio também, aí uma história, né, cultural muito, muito marcante. La Bombonera, então tem muito estádio. Opa, a Bombonera eu conheci. Você foi? Opa, achei uma lindeza. Nossa, e ainda fui com uma torcedora do Corinthians, que me fez atravessar a rua com câmera ligada. E daí, quando eu atravessei a rua, ela fez assim, ó, abriu a bandeira assim, ó, Corinthians! Vixe, gritou lá enlouquecida e eu saí correndo. Cuidado lá, os argentinos. Pois é. A Bombonera eu conheci só por fora, porque estava fechado no dia que eu fui. Mas é gigantesco. É gigantesco. Vou aproveitar então, finalizar falando da minha experiência, até porque, como o professor mesmo diz, o estádio ele não é só pensado para o futebol. Então, a minha última lembrança é o estádio do Palmeiras, onde eu fui ver Backstreet Boys, e eu tenho certeza que se os Backstreet Boys voltarem, eu convido o Zeca e a gente vai dançar. A Capivara. Você quer ir junto? Vamos, simbora. Tô dentro. Então, sobe o som ao som de Backstreet Boys. E, você que tá aí acompanhando o nosso podcast, ficou interessado, quer fazer matrícula, aproveita, pega a câmera do seu celular, mira pra tela, porque você já sabe, você vai ser direcionado para um teste vocacional. E ali você tem a certeza se você é um novo talento da arquitetura e do urbanismo. E agora, para finalizar, é a sua parte, né? É meu momento. Momento de glória. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, assina membros. É isso, até o próximo episódio. Um beijo, tamo junto, falou. Um beijo, obrigado, professor. Até a próxima. Até mais.